alegria estar com os irmãos nesta noite, né? Já conheci o pastor Paulo e a irmã Cristina. Já estivemos aqui para tomar um delicioso café um dia na semana e foi muito gostoso. Querido, nós estamos ali, estamos saindo de missões e nos aposentando. E a palavra de muitas pessoas foi: agora vai descansar, né? Agora vai descansar. Mas nós estamos com mais um grande desafio à nossa frente, que é plantar uma igreja ali em Maranguape, cidade do pastor Isaías, num bairro muito populoso, um dos maiores bairros de Maranguape, que não tem presença batista. Então, é cidade do pastor Júnior e do pastor Isaías, né? Pastor Júnior foi nossa ovelha. Foi ovelha e depois virou genro, mas uma vez ovelha, sempre ovelha, né? Mas nós louvamos a Deus porque Deus tem colocado esse desafio em nossos corações, né? E quando Deus coloca, quando Deus manda, a gente tem que obedecer, né? Porque quem pode manda, quem tem juízo. E como eu acredito que o nosso juiz ainda está no canto, então nós temos que obedecer. Ah, tá. Eu vou trazer 2 testemunhos, queridos, ali de Aquiraz. São muitos testemunhos, né? Muitas vidas que Deus tem usado ali, não porque nós estamos lá, né? Mas é porque quando a gente se deixa usar, Deus age, né? A gente precisa somente se deixar usar por Deus. Essa jovem, ela tem 14 anos, né? O tamanhozinho dela é bem pequenininha, né? Ellen está há pouco tempo vindo para a igreja. Como é a história de Ellen? Quando Ellen, a família da avó materna, né, no caso a mãe e a avó materna, eram evangélicas. E Ellen esteve na igreja até 8 anos. E aí o casamento teve um desmantelo e ela foi parar na avó paterna, que não é cristã. E aí, a família de Ellen é toda envolvida com questões de drogas e envolvida com polícia, tráfico, uma série de coisas muito horríveis. E Ellen tentou suicídio várias vezes. Várias vezes. E o pai dela, ele tem ideação suicida. Várias vezes. Eles têm que viver em constante vigilância, porque se ele não estiver alguém todo o tempo olhando para eles, cuidando, ele tentou suicídio várias vezes. E meio que Ellen, ela se sente um pouco responsável por essas questões. Como Ellen foi parar na igreja? Ellen mora ali próximo da igreja e um casal que chegou na igreja também falou de Jesus e trouxe Ellen para a igreja. Interessante que Ellen, ela veio para a igreja, veio uma quarta-feira, veio um domingo, e na quarta da semana seguinte, ela fez a sua reconciliação com Jesus. Quando ela chegou na igreja, na hora que a gente fez o apelo, o pastor fez o apelo, ela disse assim: pastor, hoje eu amanheci bem, do nada fiquei ruim, a garganta começou a doer, tive um princípio de febre, e eu pensei, mas eu preciso ir à igreja. Algo me dizia, você precisa ir à igreja. E mesmo contra a minha avó falando que eu não viesse, meus tios falando que eu não viesse, eu vim, porque eu sabia que eu tinha alguma coisa para fazer na igreja hoje, que era se converter. Queridos, chegou um tio de Ellen, que veio daqui de São Paulo para lá, e ele começou a colocar problemas, começou a colocar em dúvida que Ellen ia para a igreja. E aí começou a fazer muitas dissensões, o pai já não queria deixar que ela fosse, a avó já não queria deixar que ela fosse, e uma menina de 14 anos, né? Então, o que a gente faz? Ora. E quando eu estava vindo para cá, eu fiquei muito feliz, porque Ellen colocou um recado no grupo da nossa igreja, dizendo assim: hoje eu vou para a igreja, eu, meu pai e minha irmã. E eu louvo a Deus porque o pai dela foi para a igreja hoje. Uma pessoa que era totalmente contrária ao evangelho, uma pessoa que tentou tirar a vida várias vezes, uma pessoa que é envolvida com tráfico de drogas. Queridos, por que eu estou falando para vocês de Ellen? Porque o nosso Deus, ele age desta forma. Muitas vezes, a gente olha para a pessoa e diz, não quer nada com Deus.
não quer nada com Deus, não vá nem atrás, não vale a pena. Será que alguma alma não vale a pena? Todas valem a pena. Todas valem a pena. E ela tem sido essa jovem, ela não falta um trabalho, mesmo quando a avó dela começa a encrencar. Sabe o que é encrencar? Mesmo assim, ela vai com jeitinho, vai pedindo, e ela tem ido à igreja, e Deus tem trabalhado no coração de Ellen. Tá certo? Então, aquele versículo da Bíblia, lá em Provérbios, que diz: ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando crescer, não sairá, não se desviará dele. Ela, de 8 até agora, aos 14 anos, ela esteve fora da igreja. Mas o temor de Deus, que foi plantado quando criança, permaneceu no coraçãozinho dela. Eu quero que essa igreja esteja orando por Ellen, porque eu creio no poder de Deus, que Ellen vai trazer toda a família para o Senhor Jesus. Né? Tem um outro testemunho que eu gostaria de falar. Pronto, essa jovem aí, que vocês vão ver, uma senhora com um evangelho de João. Isso, essa de cá sou eu, gente, viu? Essa de rosa. Sou eu. Agora eu estou mais bonita e mais jovem, né? Diga o que sim. Ah. Queridos, essa é Mazé. Essa de óculos de lá. Quem é Mazé? Acredito que vocês fazem bazar, né, na igreja? Pronto. Nós estávamos realizando um bazar para missões. E aí Mazé chegou. Quando a gente vai realizar o bazar, a gente leva folhetos, a gente evangeliza, faz o convite para vir na igreja. E aí eu me aproximei de Mazé, entreguei um folheto e ofereci para ela o estudo bíblico. Ela disse: não quero não sei ler. Eu disse: não tem problema, a gente faz com você. A gente, não, mas eu não quero. E uma visita? Uma visita pode ser. Então, fui ali na casa da Mazé, fiz uma visita, ofereci o estudo bíblico. Não quero. Fui de novo, ofereci umas 5 a 6 vezes. Depois de tanto insistir, ela disse: tá bom. Eu perguntei: que hora eu venho? Sábado, 7 horas da manhã. Aí, meu irmão, é para tentar fazer com que você não vá, né? Mas no sábado, 7 horas da manhã, Isaías foi me levar, e nós estávamos ali para fazer aquele estudo bíblico. Aí comecei a fazer o estudo bíblico com Mazé todos os sábados. No primeiro sábado, logo no primeiro estudo, nós começamos a perceber que ela tinha uma fome muito grande da palavra, uma sede. A gente percebia como ela queria aquela palavra. Mas na hora do apelo, no final do estudo, que eu perguntava, ela dizia: não, eu não quero. Segundo estudo, aquela mesma fome, aquele desejo, aquela curiosidade. Fiz o apelo e ela disse não. Eu disse: mulher, você tem um coração de pedra, sabia? Fiz o terceiro estudo, nada, fazia o apelo, eu dizia: você tem um coração de pedra. Fiz o último estudo e ela não aceitou Jesus e a história era a mesma. Você tem um coração de pedra. Queridos, terminaram os estudos, fui algumas vezes visitar a casa dela, mas não todos os sábados. E aí, queridos, ela dizia assim: se meu marido for, eu vou. E ele dizia: se ela for, eu vou. Concluindo, nenhum dos dois iam, né? Mas aí, queridos, passaram assim, acho que talvez um mês e pouco. Uma quarta-feira, nós estávamos no culto de oração e uma jovem senhora chegou assim no grupo de oração e disse: irmã, eu queria pedir oração pelo meu vizinho, porque hoje pela manhã ele começou a sentir umas dores, uma dormência nas pernas, depois passou para os braços, já não conseguia falar, com a voz embolada, e foi levado urgente para Fortaleza. E aí eu perguntei: quem? Ela disse: o seu Cláudio, que era exatamente o marido da Mazé. E aí eu fiquei muito preocupada. Como assim, gente? Estava bem e tudo. E aí pedi à igreja para orar, ele ficou 45 dias internado, a igreja ficou orando todo o culto, a gente sempre orando, colocando no grupo da igreja, orando por aquele homem, por aquele casal. E aí, queridos, quando foi uns 45 dias depois, ela me liga: missionária, eu vi que você ficou muito impactada com o seu Cláudio. Ele chegou do hospital. Aí chegou,
Ela me falou isso de manhã, quando foi à tarde, eu fui lá na casa dele fazer uma visita. Queridos, quando eu entrei naquela casa, aquela mulher, Mazé, ela me recebeu dizendo assim: missionária, eu não tenho coração de pedra. Eu não tenho coração de pedra. Porque quando eu vi meu marido entrando naquela UTI, com o corpo paralisado, do pescoço para baixo, sem conseguir falar, eu disse: meu Deus, se tu tirar meu marido dessa situação, eu vou te servir. Eles dizem assim: se tu tirar meu marido dessa situação, eu vou ser um crente, eu vou ser uma crente. Irmã, eu não pedi a ninguém, ou seja, não pediu a nenhum santo, eu pedi a Jesus. E eu quero agradecer porque Jesus tirou meu marido dessa situação. E aí eu comecei a averiguar o que ele havia tido, a enfermidade dele. Não sei se vocês já ouviram falar de uma enfermidade chamada Síndrome de Guillain-Barré. Alguém já ouviu falar? Isso. Para quem não sabe, eu fui pesquisar sobre essa síndrome. Quando ela não mata, ela aleja. Né? É uma síndrome que começa atacando os membros inferiores, sobe para os membros superiores, e se você não cuidar, não chegar a tempo, ela atinge a sua garganta e ela causa problemas no seu pulmão e você morre por insuficiência respiratória. E aquele médico, quando chegou lá, disse: olha, se você tivesse demorado mais um pouquinho, você ia morrer, porque a síndrome ela não passou daqui. Certo? E aí, queridos, essa síndrome, você leva de 2 a 3 anos para se recuperar bem dessa síndrome. O médico, quando chegou lá, com 15 dias de internado, o médico disse: você tem certeza? Porque em todo ano de medicina, eu nunca vi alguém com menos de 6 meses começar a ter os primeiros resultados positivos. E aí, querido, com 45 dias que o seu Cláudio teve essa síndrome, ele estava retornando para casa. E nas visitas que nós fomos fazer, ele ainda com uma certa dificuldade de falar, já conseguia ficar em pé, já conseguia dar uns passos escorando nas paredes, passos muito lentos. E aí nós convidamos ele para vir para o nosso culto, que agora a nossa igreja fez 2 anos de organizada, no ano passado, para ele vir para o culto de organização da igreja. Aliás, o culto de 1 ano de igreja organizada. E ele disse assim: eu não sei se eu vou conseguir. Eu disse: o senhor vai. Se o senhor não, a gente vem buscar o senhor aqui em casa, na sua casa. Queridos, a gente continua dando assistência àquela família, àquele casal. E uma vez eu cheguei lá e ela disse assim: missionária, o Cláudio hoje me disse o seguinte: o que a gente está esperando acontecer com a nossa vida para a gente entregar a nossa vida a Jesus? Queridos, no aniversário da igreja do ano passado, 1 ano de igreja organizada, Cláudio e Mazé estavam confirmando a sua decisão ao lado de Jesus. Pode passar o próximo? Aí nós temos o seu Cláudio, olha, sentadinha, a Mazé, eu ali em cima e a filhinha dele, a Larissa. Queridos, o nosso Deus é o Deus que age no momento certo. A doença é tão severa que com o INSS já deu 6 meses de licença para ele, né? Porque a doença é severa. Com 6 meses, seu Cláudio voltou para trabalhar, já estava dirigindo o seu carro, já estava dirigindo a sua motinha, indo para o trabalho sozinho. O que ele sente ainda hoje, raramente, algumas vezes ele sente uma dormência nas mãos e uma dormência no solo do pé. Somente isso, né? Somente isso. E Deus é o Deus que faz. Irmãos, assim como ele, assim como irmão Cláudio, como Mazé, como Daiane, como Silvia e tantas outras pessoas, Iris e tantas outras pessoas que o Senhor tem salvado ali na cidade de Aquiraz. Isso é apenas uma gota no imenso oceano do que Deus tem feito nos campos missionários ali no Ceará. E eu quero convocar essa igreja para estar orando pelo nosso ministério. Vamos iniciar uma nova causa
vamos iniciar um novo trabalho ali na cidade de Aquiraz, Maranguape. Desta feita, somente nós dois. Quando a gente vai plantar uma igreja, somos 5. Nós 2 e os 3 filhos. 2 casaram e outro vai casar no ano que vem, então seremos apenas nós 2. Então, que Deus esteja multiplicando esses 2 em 10, 20, 30, 100, 200, conforme seja o desejo e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Maravilha. Queridos, quando a gente começou o trabalho lá em Maranguape, da segunda vez, eu estou indo a Maranguape constantemente para plantar a igreja, né? Eu achei interessante que a gente sempre cantava um cântico lá no início, e quem começou a cantar para a gente, não dá a tua Bíblia? Pastor, se não for pedir muito, eu sei que alguém vai trazer. Eu queria deixar um copo d'água aqui, porque depois eu explico por quê. Foi muito complicado esses dias. Existe púlpito mais bonito que esse? Não, né? E tem Em Memória de Mim. Como é o nome da igreja lá em Aquiraz? Olha só. O pastor disse, o pastor vem, vou colocar memória. Tem algum L aqui para botar aqui? Brincadeira. Viu, queridos? E quando a gente começa o trabalho com algumas músicas, e lá tinha uma pessoa, pastor, que nos ajudava no louvor. Magrinho, sabe? Menorzinho, adolescente ainda. Mas agora está mais forte. Não vou dizer que está mais gordo, né? E eu queria convocar a igreja para cantar esse cântico. Ele tocando. Esse menininho cresceu, se tornou pastor hoje, né? Que é o Júnior Menezes. Pedia licença ao pessoal do instrumento para que ele pudesse tocar na guitarra esse cântico, pode ser? Um cântico que vocês conhecem. É muito bonito esse cântico. Se eu cantar, vai estragar. Mas se vocês cantar, vai ser maravilhoso, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quem conhece? Agora deixa eu fazer só uma outra pergunta aqui. Em algumas igrejas tem, né? Tem algum cearense aqui fora, gente? Olha, a igreja toda, meu irmão, que coisa boa. Por isso que essa igreja cresce, pastor. Que coisa boa. Olha aí, Arena, você viu? Olhou para trás? Estamos em casa. Pastor, vai deixar a igreja quando? Brincadeira. Vamos lá. Vamos ficar de pé para a gente louvar bem bonito para o Senhor nosso Deus. Vamos lá. Se o Júnior conseguir começar aí, vamos lá? Vai lá, Júnior. Enquanto ele está pegando a nota, a coisa maravilhosa que eu vi nessa igreja, que eu estava preocupado com o tempo. Quando eu olhei para o relógio, eu vi que eu tenho muito tempo ainda, né? Aí tá parado? Por isso que eu trouxe aqui para cá. Obrigado, meu querido. Vamos louvar? Começa. Grande com vocês. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. E agradeceste. E agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Que Deus abençoe. Poder sentar-se, queridos. Eu sabia que se eu conseguisse cantar junto com a igreja esse canto, eu ia conseguir pregar. É porque essa semana o pastor Júnior me deu a incumbência da gente trazer uma palavra nessa manhã para a igreja. E o tema era da tristeza à alegria, né? E quando foi 2 dias atrás, eu tive uma grande tristeza, porque eu não podia praticamente falar, né? E a Ariane estava perto da... Cearense gosta de rede, viu? Não é isso? Então, quando eu cheguei lá no Júnior, ele me botou para o quarto. No outro dia eu disse, vamos para o quarto, vocês dois. Quero 2 redes na sala. Foi ou não foi? Estamos na nossa rede cearense. Certo? Então, o que acontece? Aí eu bati aqui e disse, filha, acho que domingo você vai precisar pregar. Aí a primeira coisa que ela falou para mim foi o seguinte, será que o pastor Paulo deixa a mulher pregar? Aí eu disse, daqui a pouco eu ligo para ele, mas vamos orar, né? E a gente tomou algumas medicações e eu melhorei, né? Eu estava até querendo ouvi-la, que Deus usa ela tremendamente, né? Até mais que eu. Mas eu melhorei. Aí a gente não mudou a mensagem. Foi do choro à alegria mesmo, né? E eu estava falando para a igreja pela manhã o que tinha acontecido. A minha voz não é muito assim, é mais feia um pouco, certo? Mas aí vocês vão se acostumar, porque o outro dia que vocês virem pregar vai ser uma voz um pouco diferente, certo? Nós temos 3 filhos, a Ariane já falou, né? 2 casados e um agora para casar em janeiro. Mas o nosso tema que a gente queria, daqui a pouco, estar desenvolvendo com a igreja, é muito curta a mensagem. Você não se preocupe com o relógio, certo? Mas quem quiser pode olhar para ele, não tem problema nenhum. Vocês vão olhar porque vocês vão chegar cedo em casa hoje, viu? Certo? Então, o nosso tema é tudo se fez novo. Vocês sabem que na campanha de missões nacionais, a divisa foi, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo. Pastor, o pessoal aprenderam mesmo na campanha? A divisa? Ah, não, né? Mas vamos dizer todo mundo junto, vamos lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, vocês sabem que o movimento Jesus Transforma teve início em uma ação missionária em janeiro de 1974. Pastor, eu tinha 15 anos, né? Era mais novo que essa foto aqui, com certeza, né? Então a gente tinha 15 anos, foi uma maravilha, né?
a gente ter notícia disso. E depois desses 15 anos, isso mexeu tanto com a nossa vida, que aos 18 anos a gente tomou uma decisão, já era evangélico, para os campos missionários. Certo? E o tempo foi passando e a gente tem aquele costume de que a gente faz um compromisso com Deus, daqui a pouco a gente esquece. Pensa que Deus esqueceu. Né? Então, quando você fizer selar um compromisso com Deus, saiba, às vezes você até esquece, mas Deus não esquece. Um dia vai ressuscitar em você essa vontade. Né? Então, aí é o versículo, pode passar. Né? Essa foi a ação de 1974, a Transtotal. Muita gente, algumas pessoas aqui conhecem, né, para esse tempo, e foi realmente algo maravilhoso. Pode dar uma passadinha. Nós vamos mostrar algumas fotos, pastor, de alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos lá no Ceará, né, nessa plantação de igreja. Por quê? O pastor disse que a gente já está se aposentando de missões. Mas, às vezes, vocês não sabem o tamanho, né, a dimensão do que vocês fazem através das orações, não só contribuições. Né? A campanha vem, a igreja levanta aquela oferta, envia para missões nacionais. Faz diferença? Faz. Mas nada faz mais diferença, queridos, do que quando você se ajoelha e ora por aquele campo missionário. Pessoas assim como a Ellen são libertas. Como o pai da Ellen são libertas. A gente vinha dirigindo, e quando eu olhei aqui, que alguém sempre mantém o pastor comunicado, né? Eu virei logo para ela e para o Júnior e disse assim: filha, olha só, a Ellen está levando o pai e a irmã para a igreja. E o pai era a pessoa que não deixava a Ellen sair para a igreja. Então, olha como Deus faz. Né? Vai transformando famílias. E isso a Ariane falou, certo? Então, queridos, nossos filhos cresceram nos campos missionários. Né? Aí, só para ter uma noção, pastor, a nossa primeira igreja que nós pastoreamos foi lá em Maranguape, né? 1992. Deus tem uma relação assim comigo, Ariane e Maranguape, que é incrível. Porque em 1992 nós estávamos pastoreando a primeira igreja de Maranguape. Já tínhamos esquecido desse compromisso que selamos para os campos missionários. Não, Deus nos quer num trabalho local. Vamos passar o tempo que for nessa cidade de Maranguape. É uma cidade serrana muito boa. Mas, queridos, no final de um ano desses, Deus toca no nosso coração. Nós vamos para a convenção da junta, né, para a junta executiva do campo, conversar com o secretário executivo. E sabe qual era o nosso desejo? O nosso desejo, meu e da Ariane, era revitalizar uma igreja no interior do Ceará. Né? E a gente já tinha um nome para essa igreja. Era a primeira igreja batista de Itapajé, que estava precisando ser revitalizada. Nós não conversamos com o Deus da obra. Né? A gente tinha isso em mente. E nós fomos para lá. O secretário executivo, usado por Deus, olhou para a gente e disse: olha, vocês não vão para Itapajé, não. Por quê? Porque Deus está querendo que vocês, lá em Camusim, para revitalizar um trabalho, lá em Camusim, 365 quilômetros, né, de Fortaleza. Eu disse: não. Ele falou com você, comigo não. Comigo ele falou para Itapajé. Né? E nós conversamos um pouco, ele disse: não, ninguém vai brigar sobre isso. Vocês vão para casa. A Ariane trabalhava no Hospital Batista ainda, né? Lá perto da convenção. Aí eu passei por lá depois. Vocês vão para casa. Ore. Fale com Deus. Ele vai direcionar para onde você realmente vai. E aquilo me tocou, porque, na realidade, eu não tinha tido essa relação de intimidade com Deus na oração para saber para onde realmente Ele queria que eu fosse. Né? E que a gente fosse. A gente achava que, pelo fato da igreja estar crescendo, a gente podia revitalizar em qualquer lugar. E a coisa não funciona assim. Né? Funciona como Deus quer. Como Deus quer. E nós fomos para casa, depois de 2 semanas, a gente esteve orando constantemente, o Ariane, e nós voltamos. E quando fomos conversar com o secretário executivo, que já faleceu, João Bezerra, eu disse: olha, nós vamos para Camusim. Nós já falamos com Deus, e nós temos consciência que é lá que Ele nos quer. E nós não queríamos revitalizar a igreja, nós queríamos plantar a igreja nos campos missionários. Revitalizar seria pela primeira igreja batista de Maranguape. Mas Deus nos levou para revitalizar em Camusim, da maneira dele. Né? Da maneira dele. E ele fez um trabalho maravilhoso lá. Certo? A gente só precisou obedecer.
né? Obedecer. Passando daí, aí sim, aí ele nos mostra aquilo que a gente já tinha assumido com ele, que era a área de plantação de igreja. E foi aí que a gente começou a plantar a igreja. Então, nós temos algumas imagens aí que ele vai passar e a gente vai estar divulgando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o texto. Pronto. Aí foi o nosso comissionamento para missões nacionais, né? No comissionamento, nós já estávamos, pode passar, nessa igreja que a gente vai mostrar. Ah, não, que bom essa... Oh, saudade. Aí é os nossos filhos. Eles cresceram nos campos missionários. Tem uma foto deles menores, né? Então, cresceram nos campos missionários. Vocês estiveram orando por essas crianças que hoje se tornam adultos, né? Pode passar. Pronto. Nós fomos para Camusim, certo? Está lá a mesma foto, porque ali é Camusim. E Camusim nós plantamos revitalizamos aquela igreja que hoje está aí com algumas pessoas na frente, né? A igreja com capacidade para mais ou menos umas 700 pessoas, né? Só que, pastor, por que não ficou lá? Porque Deus nos chamou para plantar, né? Igreja. E a gente planta, a gente deixa a igreja para que alguém agora venha cuidar, pastorear e fazê-la crescer, né? Então, como assim, tem 3 igrejas lá agora. Essa pessoa de baixo aqui, o Williams, quando a gente estava revitalizando a igreja de Camusim, ele chegou na igreja, pastor, embriagado, né? Com o braço na tipóia, né? O culto ia começar às 19 horas, ele chegou às 6 horas, a sede dele. Ainda estava tudo fechado. E eu tenho uma mania, eu acho que é boa para mim, para a pessoa que cuida da igreja, talvez não seja, né? De chegar sempre 6h30 antes do culto, certo? E quando eu cheguei, o pessoal não tinha chegado para abrir ainda, e ele estava lá na porta da igreja. Eu disse, opa, nós conversamos bastante, e naquela noite ele se reconciliou. Estava desviado dos caminhos do Senhor. Resumindo, Williams, hoje ele é pastor lá em Camusim, já plantou 3 igrejas nas cidades vizinhas dali de Camusim. E esse homem estava bêbado. Deus chama pessoas assim, improváveis, que às vezes a gente não acredita, não sabe a dimensão do que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Ó, se você passar por aí, de repente tem alguém ali na sarjeta, saiba que Deus pode fazer uma grande obra na vida daquele homem. Mas alguém precisa chegar lá, bater e dizer, cara, levanta daí, Deus tem coisa melhor para você. Às vezes a gente não chega, né, a esse ponto de dizer, mas saiba, você já viu a parábola do bom samaritano, né, que isso é real na vida das pessoas. Deus pode fazer sobrenatural na vida de qualquer um. Pode passar. De lá nós fomos, aí nós fomos plantar a igreja, lá em Russas, né? Então, aquela primeira casa ao lado ali, foi a primeira casa alugada, nós começamos, eu, Ariene, e as 3 crianças, né? O Júnior, nessa época, também ainda era criança, lá em Maranguape, né? Não conhecia Júnior, certo? E começamos lá. Eu achei muito interessante, porque a primeira oração naquele local foi do meu filho. Na época ele tinha 5 anos, não era, Ariene? Júnior. Porque quando nós saímos de Camusim, vocês já viram lá a história de Camusim, a igreja já estava mais ou menos como essa igreja, né? E o Júnior gostava do louvor, ia lá, e hoje ele é um bom ministro de louvor. Quando eu vi, está ali o guitarrista, né? Com aquela guitarra eu lembrei do Júnior. O Júnior hoje toca todos os instrumentos, mas quando era pequenininho já ia lá, mexia na bateria. Aí o dirigente, pastor, tira esse menino daí. Não, não tira, que ele está aprendendo, né? Hoje ele ensinou o Júnior, para você ter uma ideia, né? É uma boa pessoa. Mas foi lá que nós começamos. E a primeira oração foi do Júnior, porque ele questionou. Ele sempre foi questionador, né? Então, no culto, estava eu, Ariane e eles 3. Aí ele disse, pai, espera aí, meu filho, nós vamos... Não, mas eu queria perguntar uma coisa. O que é? E nós não vamos para a igreja, não? Aí disse, filho, aqui é a igreja. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3, ele ia lá entender isso. Não, não. Igreja é aquela que está lá em Camusim, tinha um teclado, tinha guitarra, tinha ventilador, tinha banco. E a gente estava nas cadeiras e disse, esse menino está certo. Eu disse, certo na visão dele, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, o papai vai fazer o seguinte, vai pedir para você fazer uma oração para Deus mandar tudo isso. Porque tinha até gente, só está a gente aqui. Aí depois, vamos fazer oração.
quem vai orar? Não foi ele? Você vai orar. Aí ele fez a oração mais linda que eu já vi. Pedindo a Deus teclado, naquela de oração de criança, isso. Mas ele pediu gente. Aí nós dissemos amém. No mesmo ano, no final do ano, a igreja estava com 19 e não era congregados, com 19 membros. Olha a oração daquela criança. Né? 19 membros. Eu lembro que quando ele estava para mais ou menos 7 anos, a gente vinha de Camusim para Maranguape. E a gente sempre teve um hábito de ouvir músicas evangélicas no carro, né? Aí daqui a pouco porque a criança é muito boa, né? No banco de trás eram três, brigava, fazia harmonia, né? Dormia, melhora quando estava dormindo. Mas aí ele disse, pai, eu quero aceitar Jesus, eu posso? Aí eu olhei assim, aí eu fui para o acostamento, disse, isso é coisa boa, né? Aí eu disse, mas por que você fez essa pergunta? Você está sentindo o desejo? Estou, eu queria aceitar Jesus aqui. Posso? É só na igreja? Não, você pode aceitar aqui. Aí nós fizemos a oração, ele aceitou Jesus, foi batizado com 8 anos. É uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus na vida da gente. O Júnior e esse Júnior fizeram uma banda, porque eles tocavam muito bem, né? Só que o pessoal dos instrumentos começaram a receber convites aos domingos. Aí eles dois desmancharam a banda. Porque eles disseram, papai disse que não é para tocar no domingo só na igreja lá. Tá certo. Mas, então, essa à direita já é a igreja, a primeira igreja batista em Russas. Primeira igreja batista em Russas, certo? Dessa igreja batista saiu o missionário Ítalo, que hoje ele é pastor da nossa ordem dos pastores batistas brasileiros. Está aí à frente também. Esse que está no centro ali é o pastor Janino de Ângeles. Ele foi membro nosso na nossa garagem, né? Lá em Russa. Hoje ele é a pessoa que manda em mim também, né? Ele é o presidente da Convenção Batista Cearense. E quando eu olho assim, o Ítalo, certa vez no congresso lá na convenção, aí o pessoal anunciaram que ia ter um pregador, eu não vi quem era, né, o nome, e eu fui sentar lá atrás com a Arene para ouvir o grande pregador. E quando eu cheguei, era um varapauzinho, um menino desse tamanho, magrinho, e trouxe uma bela palavra, e era o Ítalo. Né? E eu fui alimentado naquela noite pela vida daquela criança que aceitou Jesus em Russas com 13 anos de idade. Fruto das vossas orações. Então, é isso que vocês fazem fora daqui. E a gente não tem a dimensão do que está acontecendo. Quando, de repente, você ora, você levanta uma oferta que não sabe nem para onde vai, mas Deus está direcionando. E alguém está recebendo uma Bíblia, um folheto, ou um missionário na casa batendo. Né? Janino, acho que eu fui o pastor mais chato na vida do Janino, porque disse que mudava de caminho para não me ver. Nós, quando estávamos em Rússia, Janino era soldado. Hoje ele é tenente, né, da Polícia Militar. Mas Deus ele foi fazendo ele crescer tanto espiritualmente como profissionalmente. E hoje ele está pastoreando e agora está cuidando da nossa convenção. Certo? Pode passar. Aí depois veio a segunda igreja de Russas. Depois veio a terceira igreja de... Já não estava mais lá. Eu saí na primeira, certo? A terceira igreja de Russas e a quarta igreja de Russas. Queridos, nós não precisamos estar no local, né? Deus ele vai levantar outras pessoas para lá. Então, o plantador de igrejas, esses dias alguém estava justamente falando isso. Pastor, agora procura uma igreja para pastorear e vai descansar. Eu disse, não, se eu for procurar uma igreja para pastorear e não para plantar, eu vou não para descansar. Eu disse, se Deus me chamar para descansar, não vai chamar para pastorear a igreja. Vai chamar para descansar. Eu não quero ir agora. Né? Então, a gente precisa pastorear. Então, e ali a quarta igreja batista, todos com líderes. Sábado passado, teve a formatura lá no Colégio Batista, no plenário, lá, né, no auditório, e 4 pessoas de Russas estavam sendo formadas em bacharel em teologia. Olha só. Né? E Russas, quando nós chegamos nessa cidade, não tinha uma igreja da nossa convenção. E Deus, de repente, usa um casal improvável ali naquela rua, naquela cidade, sem conhecer ninguém. E Deus disse o seguinte, vocês vão morar na casa
do sargento da Costa. Ele providenciou quase a casa para a gente morar, para você ter uma ideia. E a gente não conhecia ele, ele era do Ministério da Assembleia de Deus. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: vocês precisam conhecer o meu pastor, é uma bênção, pastor Antenor, 72 anos na época, né? E nós fomos conhecer o pastor Antenor. Uma reputação enorme na cidade. E eu fui lá, disse, rapaz, o cara tem 76 anos, eu tinha 33 anos, meu pai do céu. Sentei, aí ele disse, pastor, você é batista da Convenção Batista Brasileira? Sou. Ah, pastor, eu já li toda a história dos batistas, que lindo. Eu disse, opa, estou em casa. Né? Então, às vezes, a gente não sabe que as pessoas pensam não saber a história dos batistas, mas é maravilhoso. E quando a gente vai plantar a igreja, queridos, a credibilidade que você, crente de uma igreja batista, tem nessas cidades que a gente planta, você nem imagina. É muito grande. Porque eles perguntam, você vai plantar? E eles querem saber quem está plantando. Certo? Para você ter uma ideia, nós somos em uma cidade, que foi Aquiraz, que foi a primeira vez, que nós começamos a plantar e usamos o nome de uma pessoa que era pastor. Tinha sido pastor na cidade. E ninguém vinha para a igreja. Aí um colega chegou da cidade e disse, faz o seguinte, quando você for falar, não fala o nome dessa pessoa, não, porque senão ninguém vem. Depois eu entendi por quê. Entendeu? A má reputação. E eu louvo a Deus pela vida dos batistas brasileiros, né? Pelas vossas vidas que se curvam diante desse Deus Altíssimo. Pode passar, queridos. Pronto. Maranguape, essa foi a cidade que nós fomos plantar ainda como missionários. Nós estávamos em Russas, deixamos a igreja bonitinha. Bonitinha não, né? O pessoal disse que bonitinha é sinônimo de feio, né? Bonita. E o pessoal disse, pastor, você vai para Maranguape, a igreja agora que está precisando de vocês. Não, a igreja precisa de um pastor novo para pastorear, porque agora ela não precisa mais plantar aqui, nós vamos plantar. E Maranguape, a Ariane, que queria, Deus tocou no coração dela, não tocou no meu. Né? E eu tive que viajar para Missões Nacionais, porque ela tinha um projeto de Igreja 10, vê se por outro eles vão me ajudar, sabe por quê, né? Eu tive alguns problemas de esquecimento por causa daquela complicada Covid que passou. Quase que eu ia embora, né? Mas Deus não me quis lá. E hoje eu sei por quê. Né? Então, o que acontece? Eu nem gosto de lembrar, porque foi horrível. E agora eu esqueci. Igreja 10, pronto. E eu tive que ir para o Rio. Né? E disse, olha, eu já até falei para o pessoal da sede, e nós vamos divulgar no Brasil todo, para o pessoal orar por esse projeto, porque são 10 igrejas no litoral e 10 igrejas na serra. Né? E eu disse, meu pai do céu. E nós fomos. Né? Aí eu disse, onde é que eu vou morar? Aí eles disseram, em Maranguape. Aí eu voltei e fui procurar casa em São Gonçalo do Amarante, Pecém. E a junta disse, olha, vocês vão morar em Maranguape. Eu fui com a Ariane, nós fomos nas escolas, mas nós não encontramos local que a gente ficasse lá, e nós voltamos. Aí a Ariane chegou, conversou comigo e disse, olha, Deus não está mandando você para Maranguape? Não, está não, quem está mandando é a junta. Né? Aí disse, não, vamos orar por isso. Né? E ela orou, aí ela abriu a Bíblia, aí ela me mostrou um versículo que acabou comigo. Né? O amor lança fora o medo. Eu nasci em Maranguape. Era a primeira vez que eu ia plantar a igreja em Maranguape, porque a outra já estava pronta. Né? Então eu ia agora me encontrar com colegas que beberam cachaça comigo, né? Cresceram comigo, fazendo muita coisa que desagradava a Deus. E ela disse, você está com medo, né? Eu disse, eu estou com medo. Eu vou falar o quê para essas pessoas? Não, você não precisa falar o que você quer, fale o que Deus quer. Né? E nós fomos para Maranguape. Queridos, um milagre aconteceu em Maranguape. Nunca tinha acontecido isso no nosso ministério. Foi a Ariane. O Júnior acompanhou isso. Uma igreja, filha da primeira igreja, né, que eu era um outro pastor, aquela congregação lá, no local próximo onde a gente vai agora, né, que é bem distante, ela já estava com 16 anos. 16 anos, mais ou menos. Com quantos membros lá?
9 membros. 16 anos. Aí você diz, acontece isso, acontece. O pastor já tinha esquecido. Quando nós chegamos na cidade, aí a gente já tinha notícia disso, aí a gente disse, pastor, nós queremos morar próximo àquela congregação. Eu disse, você é doido? Você vai ficar aqui me auxiliando. Na primeira igreja, eu disse, não, a gente veio com o objetivo de plantar a igreja. A gente quer morar pertinho daquela congregação. Chegamos lá em abril de 2005. Deus revitalizou aquela congregação e nos deu uma nova congregação com 42 membros em dezembro do mesmo ano. Aí deixamos o pai do Everardo, ou do Júnior. Pode chamar pastor Everardo, não, né? Já sei. Pastor Júnior, não é mais bonito? Jonathan. Raimundo Everardo Júnior, né? Aí o pai dele ficou lá, certo? E eu disse, Ariane, não vamos ficar agora aqui não, que se a gente ficar, a gente atrapalha. Vamos abrir um novo trabalho. Aí nós alugamos outra casa no centro de Maranguape. Aí voltou a ser eu, Ariane e os 3 meninos. Agora os meninos mais bonitos, maiores, né? Aí foi o primeiro culto numa quarta-feira. E eu disse, Ariane, só a família novamente, vamos dar uma voltinha aqui. Culto de quarta-feira só na família, meia hora termina. Né? Aí nós saímos à noite. E quando descemos num bairro, já era Maranguape, no centro mesmo, nós vimos uma casa com essas 5 bancadas aqui de gente, mais ou menos, em volta de uma mesa. Aí eu vi um negócio meio quadrado também. Ou era bolo, ou era alguma coisa. Eu disse, pá, e pastor gosta de bolo, né? Aí eu bati lá, aí veio a dona da casa me atender, e eu disse, pois não. Aí eu disse, olha, não quero entrar, não. Eu disse, não, a gente veio só para convidar vocês para um culto aí domingo. Não, nós estamos aqui no estudo bíblico. Querem entrar, não? Aí é oferecer banana a macaco. Aí eu, vamos entrar. Sentamos lá, ficamos caladinhos, ouvindo. Foi muito boa a reunião. Aí no final eles falaram, vocês são de onde? Já são evangélicos? Aí somos. Aí nós nos apresentamos. Né? Aí eles disseram o seguinte, olha, pastor, nós aqui todos estamos desigrejados. Olha que coisa boa. Oh, boa não, né? Desculpa. Não, boa para a gente, porque para o que a gente estava fazendo, entendam. Né? Eu digo assim, a gente estava procurando outras pessoas, volta atrás. Não é coisa boa, não. Desigrejado não é boa. É, bom encontrá-lo, pronto, está certo. Desculpa a palavra. Aí o que acontece? Olhei para a Ariane, bateu aquela alegria de meu pai. No domingo seguinte, todos estavam lá. Queridos, essa igreja em Maranguape, olha o milagre que eu disse. Começou em outubro de 2005. Foi organizada, pastor, em agosto de 2006. 9 meses. Eu costumo dizer que foi uma gestação. Nunca aconteceu isso. Nunca. E eu não ia ver isso acontecer se eu continuasse desobedecendo a Deus. Vendo que não era possível ir, porque eu estava com medo de enfrentar os amigos que precisavam conhecer Jesus. Eu lembro que um desses amigos jogava bola comigo. A mulher era evangélica, aquela moreninha era Diana. E ela disse o seguinte, pastor, meu esposo lhe conhece. Eu disse, pronto, estou ferrado. Né? Aí eu disse, e por que ele não vem para a igreja? Ele está bêbado. Aí eu disse, aprendeu muito bem, né? Aí eu disse, é mesmo, é Nilson o nome dele. Eu disse, eu posso fazer uma visita? Ele disse, pode. Aí eu fui com a Ariane. Olha que eu não fui nesse mesmo dia, eu fui depois de uns 4 dias, não foi, Ariane? Depois de 4 dias ele ainda estava bêbado, ó. Gostava demais. Estava lá na cozinha, eu bati, aí a Diana veio e disse, Nilson, tem alguém querendo lhe visitar. E lá vinha ele, né? Naquele negócio bem. Aí eu disse, é o Isaías? Aí eu disse, sou eu mesmo. Você que é o pastor da Diana? Aí eu disse, eu quase que ele disse, está ferrada, né, Diana? Aí nós começamos a conversar. Ele gostava muito de futebol. Naquela tarde foi pouca coisa sobre Jesus, mas sobre futebol. Mas no final começamos a falar sobre Jesus e tudo. Resumindo, Nilson foi para a igreja. Tinha dificuldade imensa, mas 6 meses já frequentando a igreja. Amigo do evangelho. Todo mundo dizia, pastor, esse rapaz vai se converter quanto? Não se preocupe, ele está ouvindo a palavra. Deixou de beber. Olha a coisa boa. Um dia, Nilson chegou na igreja cedinho, antes de abrir a igreja. Eu estava lá novamente. Aí a gente começou a conversar. Ele disse, pastor, eu quero que você me explique uma coisa. O que é?
Eu estava na fila do Banco do Brasil e uma mulher disse que ia novamente fazer uma ligação lá em casa para São Paulo. E eu falei que o meu telefone estava com problema. Sim. E qual o problema? Eu menti, pastor. Aí eu disse, sim. O cara nem aceitou Jesus e mentiu para ele. Parece ser natural, né? Mas ele estava ouvindo acerca do Espírito Santo. E que ele fica triste. Ele ouviu tanta coisa em 6 meses, ele ouve muita coisa. Né? Mas o que é que você sentiu? Eu senti uma tristeza imensa no meu coração. E explicou. O que é que está acontecendo? E eu expliquei justamente para ele o que estava acontecendo. E eu disse, e aí? Qual é o seu passo? Você não quer aceitar Jesus agora? Nilson aceitou Jesus na porta da igreja. Esse copo é para isso, viu? Na porta da igreja. Certo? E eu disse, não vou falar nada para a igreja. Porque a igreja estava doidinha que Nilson se convertesse. Começou o culto, eu disse, não fala para ninguém. Primeira música, né? Aí antes da segunda música, eu disse, pessoal, eu queria dar uma notícia para a igreja. Qual é? Aí o Nilson estava lá atrás. O Nilson acabou de se converter antes do culto aqui na igreja. Aí parou o culto, todo mundo foi lá abraçar ele. E eu deixei, né? É culto também. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nilson, hoje, ele já foi promotor de missões lá em Maranguape. É diácono da igreja. É uma bênção. Uma pessoa que estava dessa natureza. E de repente podia não alcançar essa verdade por causa de uma desobediência minha. Ou nossa. Né? Quantas e quantas pessoas estão esperando você, para falar alguma coisa acerca de Jesus para ela? Às vezes as pessoas estão no nosso trabalho. Né? Às vezes são pessoas vizinhas nossas, do nosso relacionamento, da nossa família. E a gente muitas vezes se humilha em falar, porque não, o pastor Paulo chega lá e fala. Né? Tem gente que diz assim, ele ganha para isso. Né? Nós ganhamos algo precioso para isso. O apóstolo Pedro ele diz, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E e que Pedro viu, além daquele coxo lá, né? Daquele mendigo, ele viu também Deus, através de Jesus, fazer uma obra maravilhosa na vida dele. E ele passou a publicar isso para tanta gente. Né? E é tão fácil a gente falar desse Jesus. Nós estamos aqui, pronto, a igreja de Maranguape está dessa forma, né? Agora, pode passar. Desculpa aí, volta aí. Vocês estão tão... Ai, não, ele está até bonitinho aqui. Eu pensava que era a foto do Júnior quando estava mais magro. Pode passar. Esse pessoal que está aparecendo aí, tudo já estão como pastores. Aí nós voltamos para Maranguape, né? Aí já é uma outra nova igreja lá no Amanari. Pode passar. Que é de Maranguape. Depois nós fomos para Fortaleza, Vajota, uma nova plantação. Pode passar, para a gente chegar ao final. E agora nós vamos para... aqui é a última igreja que a gente está, Quirais. Né? Esse rapaz aqui são missionários. Eles foram missionários da Jocum, pastor. E estão agora à frente da igreja. Quando nós partimos para cá, porque nós já estamos saindo, falando para a igreja que a gente vai sair. A igreja quer que a gente saia em janeiro. Mas em janeiro a gente já tem que estar em Maranguape trabalhando. E ele disse, pastor, você não pode sair. Não, a gente vai sair que o missionário já chegou para ir. São novos, muito novos, certo? E agora há pouco tempo ele ligou para mim, mês passado, ele disse, pastor, vai ter ceia do Senhor. Né? E aí, o que é que eu faço? Pastor, vem ministrar, eu estou aqui. Eu vou fazer o quê? Ministra a ceia, você. E eu sei, eu não sabia também não, mas eu aprendi. Né? Ele disse que foi uma bênção segunda-feira. No outro domingo ele era culto administrativo. Pastor, o culto administrativo está aqui, a secretária está aqui. E elas perguntaram como é que vai ser. Como é que vai ser? Você não está à frente da igreja? Então faça. Eu disse, pastor, eu nunca fiz. Quando eu comecei também, eu nunca fazia. Né? E ele fez, e o pessoal disse, foi uma bênção. Queridos, a gente precisa começar. Né? Começar a fazer a obra. Pode passar. Maranguape é a cidade que a gente vai, que é um novo projeto. Ore por esse trabalho. O local que nós vamos, faça de conta que aqui é uma pista larga, que é a avenida. Sabe qual é aquela avenida? Não, né? Então não é de Maranguape, não. Aí
tem aquela avenida principal. Aqui tem uma comunidade, Novo Maranguape 1, e aqui tem a outra comunidade, que é o Novo Maranguape 2. Novo Maranguape 1 não tem muito relacionamento com o Novo Maranguape 2. Essas coisas vocês conhecem, não vou nem falar. Certo? Então, é para lá que nós vamos. E eu alegre, feliz, cheguei para o meu vizinho, que é coronel da Polícia Militar, o Coronel Soares. Eu disse, Coronel Soares, eu vou sair daqui de Aquiraz. Ele mandou botar câmera na rua e tudo. Aí eu disse, vai. E aí, que pena, rapaz. Local tão bom para cá, Aquiraz é muito bom. Né? Aí ele disse, vai para onde? Eu disse, vou para Maranguape. Onde? Eu disse, você está doido? Eu disse, por quê? Rapaz, ali ele contou a situação, né, que são facções e tudo. Aí disse, mas por quê? Não, porque lá não dá certo para você, rapaz. Lá não tem jeito, não. Né? Aí ele usou a linguagem de coronel dele, né? Aí eu disse, olha, é para lá que Deus está nos mandando. Você tem que entender o seguinte, você é coronel, eu sou pastor. Né? Então, nós vamos para que Deus possa, através da nossa vida, a palavra ser lançada e haver transformação de vidas. Onde você acha que Deus não vai transformar, é ali que Ele vai fazer. Aquela igreja que nós vimos lá em Maranguape, já construída, aconteceu algo inusitado. Acho que o Júnior lembra. O Val, ele era preso da justiça, ele frequentava a nossa igreja e estava sendo tratado. Ele só ia à noite para o presídio e voltava. Mas ele estava na igreja sempre. Quando ele passou, essas pessoas, às vezes, têm inimigos, né? Em frente ao terreno onde a gente construiu a igreja. O pessoal deram algumas perfurações nele. Ele foi para a igreja mesmo assim, furado. A Ariane é auxiliar de enfermagem. Além de ser psicóloga, né? Minha psicóloga, mas é auxiliar de enfermagem. E eu disse, Ariane, agora, nós não podemos levar ele para o hospital. Nós levamos para um outro local para fazer curativo. Ele voltou para a igreja. Aí nós falamos para a igreja o seguinte, pessoal, nós estamos procurando um terreno para comprar. Foi na época de Maranguape. Né? Vamos fazer a campanha e comprar aquele terreno baldio, que está cheio de mato, mato alto. Aí o pessoal dizia, pastor, você é louco, lá foi que furaram o val. Pois é lá que vai ter vidas transformadas. Queridos, a igreja comprou aquele terreno. Fizemos aquele templo que vocês viram, maravilhoso. Hoje tem mais de 100 membros naquele local, né? Já com filhas daquele local. Quando nós fizemos o primeiro culto para inaugurar, foi uma beleza. Todo mundo alegre. Algumas pessoas nem lembravam mais. Quando terminou o culto, que o pessoal saíram, uma foi assaltada e levaram o celular deles. Aí o pessoal, aí pastor, não, vai melhorar. Hoje não acontece mais. Né? Eu estava recente ainda, o pessoal ainda estava acostumado. Né? Mas tem sido uma bênção. Deus mudou aquele local. Por quê? Porque trouxe paz para a comunidade. Trouxe paz para a comunidade. Certo? Mas o nosso texto, não se preocupe não, que o nosso texto é curto. Certo? Pode passar. Tudo se fez novo. Né? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você esteja se perguntando, depois de 65 anos, e vocês agora vão querer plantar mais uma igreja em Maranguape? Queremos justamente por isso, porque tudo se fez novo. Tudo se faz novo na nossa vida quando a gente tem o conhecimento desse Deus que transforma. Né? Que transforma. O que significa estar em Cristo? Para mim, para você. Estar em Cristo significa que, ao aceitarmos Jesus Cristo de todo o nosso coração, como único e suficiente Salvador, passamos a ser filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, é um texto que você conhece muito bem, né? Quando ele fala que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é um privilégio para nós. Foi o que aconteceu com aquele carcereiro que perguntou a Paulo, o que é necessário fazer para ser filho de Deus? Né? Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então o pecado nos separa de Deus, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje nós participamos da ceia do Senhor. Esse vinho
do suco de uva, ele simboliza justamente aquele sangue que foi derramado com o propósito de purificar vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Justiça de Deus. Então, a experiência genuína com Cristo nos leva a um novo nascimento. A partir de então, uma nova natureza, ela passa a agir em nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sempre que eu leio esse versículo, eu lembro de uma diaconisa que estava conosco, já faleceu, era uma ajudadora muito grande, irmã Roseni, né? E a gente estava pregando lá em Camusim em 1994, e alguém se converteu. E ela conhecia essa pessoa da cidade. E essa pessoa não era uma pessoa que tinha uma conduta tão boa, né? E no final do culto nós abraçamos, levamos a igreja a abraçar e tudo. E ela estava de braço cruzado, só olhando de longe, que ela sentava no último banco. Aí quando terminou, irmã Rosani, você é diaconisa, não foi lá abraçar o pessoal? Eu disse, não, pastor, é porque eu conheço aquele homem. Eu disse, é mesmo, é? Pois é. Mas olha, Deus vai fazer uma transformação na vida dele. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo. Ela disse, pastor, mas tem um ditadozinho que podia estar lá na Bíblia. Qual era? Pau que nasce torto, morre torto. Quase que eu digo, está repreendido. Mas eu respeitei que ela era bem idosa e tudo. A gente conversou um pouquinho com ela, certo? Então, mas às vezes tem pessoas na igreja que têm essa visão. Pastor, para aquele não tem mais jeito. Eu posso não dar jeito, mas eu conheço alguém que dá jeito. Jesus dá jeito. E você sabe que ele dá jeito porque ele deu jeito em mim e em você. Né? Quando a gente começa a perceber, a olhar, a fazer uma introspecção da nossa vida, a gente vê que Deus é capaz de fazer porque fez na gente. Fez na gente. Nós não éramos santinhos, não. E Deus fez isso na gente. Né? Fez isso na gente. Estar em Cristo significa que Deus já não vê as nossas imperfeições. Né? Não vê as nossas imperfeições, mas vê em nós a justiça do seu próprio Filho. Claro que às vezes a gente mais prejudica a vida de um novo convertido do que ajuda, porque a gente sempre vai vendo o passado daquela pessoa. E às vezes não quer ajudar aquelas pessoas. E a igreja precisa ter essa responsabilidade de estar suportando uns aos outros. Hebreus capítulo 8, verso 12 diz: porque sereis misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Eu não estou com raiva não, queridos, é porque eu me empolgo quando a gente está falando a palavra de Deus, certo? Somente em Cristo que a nossa dívida do pecado é cancelada. E o nosso relacionamento com Deus é restaurado. E a nossa eternidade, ela é garantida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o restante, vocês sabem, que é um versículo universal. Falar sobre versículo universal, tem um versículo também que tanta gente conhece, né? Que é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente estava fazendo um projeto, Jesus Transforma, no centro de Fortaleza, em um desses locais que vocês viram aqui, Vajota, que é um bairro, e a gente passou por uma mulher que conhecia um pouco da palavra, né? E ela se dizia religiosa também. E a gente conversando, aí ela disse, não, olha, eu tenho a minha religião também. Você é evangélico? Eu sou. Eu disse, e outra coisa, pastor, para mim, ó, todos os caminhos levam a Deus, e está aí na sua Bíblia. Eu disse, é mesmo? É. Olha, pois na minha Bíblia eu conheço um. Aí eu li esse versículo. Agora eu queria que você me mostrasse esse que você me citou, que todos os caminhos levam a Deus. E ela disse o seguinte, eu não sei onde é que está a referência, mas está aí dentro. Né? Mas eu não encontrei. Ela não ia encontrar nunca, porque não tem. Né? Então as pessoas querem justificar os seus erros. Querem justificar os seus erros. João, capítulo 20, verso 31 diz, estes, porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Segunda coisa, estamos bem pertinho de terminar, tenha paciência comigo. Quais coisas velhas que já passaram? Eu sei que se eu passar muito tempo, o pastor nunca mais me convida, mas não tem problema. Quais coisas velhas já se passaram? Às vezes o inimigo das nossas vidas, né, tenta trazer à tona em nossa memória situações, eu digo que situações que até nos deixam perturbados, né? Quer lembrar coisas que não deveria lembrar. Situações que nos deixam embaraçados, encucados, mas a Bíblia afirma que o Senhor já tratou tudo isso na cruz. Existe um canto que a gente canta, aquele quebrantado. Ele mostra que já lançamos tudo isso na cruz do Senhor. Lá em Isaías capítulo 43, verso 25, Deus diz o seguinte: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Mas tem gente que aceita Jesus e fica lembrando todo dia. Fica sofrendo todo dia. Esquece que o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu esqueço daquelas coisas que estão atrás, para trás, e sigo em rumo ao meu prêmio, da minha soberana vocação, que é Cristo Jesus. Então, às vezes, a gente esquece de correr nesse rumo. Se Deus promete não lembrar-se mais dos nossos pecados, e jamais, como diz o versículo de Hebreus 10, 17, me lembrarei dos seus pecados, né? Então, a quem nós estamos ouvindo ao voltar a se lembrar dele? A quem? Última coisa. O que se fez novo em nossa vida? O que se fez novo em nossa vida? A vida cristã é feita de coisas novas. Quem não gosta de coisas novas? Todos nós gostamos. Romanos capítulo 6, verso 4, é um texto maravilhoso, principalmente para quando a gente vai batizar, né? Que diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidades ou em novidade de vida. Isso a gente que é ministro do Evangelho gosta tanto, porque é um momento, é um ápice, né? Do momento que você aceita Jesus, que vem para o batismo, que a gente vai, de uma forma simbólica, estar sepultando nas águas ali e fazendo você ressuscitar quando emerge, né? Ali, para que as pessoas possam ver a ressurreição em Cristo Jesus. Para uma nova criatura, as coisas velhas, sim, já passaram, não existe mais. A expressão tudo se fez novo, ela é abrangente mesmo. Tudo se faz novo, mesmo que você não acredite, mas tudo precisa realmente se fazer novo. O apóstolo Paulo, eu gosto porque ele fala em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformem com esse mundo, mas transformem pela renovação do vosso entendimento. Né? Então, nós precisamos realmente, constantemente estar aceso para isso. O que Deus faz, Ele faz sempre completo, certo? Ele não muda a sua vida 50%, não. Ele faz completo. A palavra diz tudo, né? Tudo se fez novo. Concluindo, amém, né? Você pode estar cansado da vida que está levando e, de repente, gostaria de experimentar algo novo. Nada resolve o vazio de um coração sem Jesus. Nada. Nada resolve um coração vazio, ou a situação de um coração vazio, se Jesus não estiver com ele. Hoje pela manhã, só para a gente encerrar, quando a gente estava agora vindo à noite, rapidamente eu coloquei, porque a igreja tem lá um link, né? E quem estava ministrando hoje novamente era a Iris. Né? Aí a gente encerra com esse pequeno testemunho. A Iris, quando nós chegamos em Aquiraz, ela estava numa depressão profunda. Eu fui com a Ariane na casa dela,
Porque nós batizamos a Iris em 2005. E depois fomos para outras cidades, né, Arene? E quando nós voltamos, ela estava em depressão. Eu disse, poxa, é a pessoa que nós batizamos. E a igreja não acreditava mais que a Iris ela pudesse se recuperar. Nós fomos visitar algumas irmãs e disse, não, pastor, a Iris não quer nada mais não. E outra coisa, ela se entrega à doença e está lá doente. E nós fomos, né, Arene? E ela estava realmente muito doente, depressão profunda, não queria mais viver. A gente falava, ela nem sabia que era a gente, mas nós oramos por ela. Nós lemos a palavra junto, cantamos. O Didi, o esposo dela, não estava mais indo para a igreja também. E eu disse, Iris, amanhã a gente passa aqui para te levar para o CAPS. Eu fui com a Ariane, que a Ariane é da área de saúde. Nós levamos no CAPS. A mulher do CAPS, olha, sumiu, não veio mais ela. E aí começamos a acompanhar ela para o CAPS. Daqui a pouco a Iris já estava indo no hospital sozinha. Né? Quando não podia, a gente ia lá pegar. E ela não ia para a igreja, mas a gente ia na casa da Iris. Né? E a gente orava por ela. Algumas pessoas diziam, pastor, mas você disse que Deus vai curar? Vocês estão levando para o hospital? Claro. Né? Claro que a gente está levando. Está levando justamente porque a gente crê que Deus vai curar. Senão nós não levávamos. Né? E nós levamos ela para o hospital. Foi um processo. Quando a Iris melhorou, ela uma vez chegou na igreja, ainda era um local alugado, ela chegou com o joelho arranhado. Aí eu disse, Iris, o que foi isso? Pastor, não sabe, eu fiquei tonta no caminho e caí. Porque você não ligou que eu ia lhe pegar. O esposo dela tem transporte, mas ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E não levava ela para a igreja mesmo, não. Aí você, que esposo é esse? Queridos, ele está afastado. Ele não está atuante na obra, então o inimigo vai fazer com que ele realmente não sinta desejo nenhum de levar ninguém. Se nem ele vai. Né? E continuamos. Sabe? Resumindo, porque o trabalho da Iris foi um trabalho intenso, que, agora eu vou falar de uma forma humana, que às vezes eu olhava para a Ariane, eu olhava para mim e dizia, vamos continuar, filha, vale a pena, né? Mas valia a pena. E a gente continuou. Hoje, a Iris, além de ser ministra do louvor, o esposo dela é atuante na igreja, eles são líderes de pequeno grupo, e ela é presidente da MCM. Uma vez eu tirei uma foto da Iris com o Didi, e 7 netos perto dela, tudo da igreja. E o desafio maior dela agora é que os filhos também cheguem a voltar para os caminhos do Senhor, porque todos também estão desviados. São 3 filhos, né? Não, mas os outros, a Priscila está na igreja. Certo? Mas por quê? Porque esse Deus é o Deus que resolve a nossa situação. Então, queridos, partilhe sua fé e o testemunho do que Deus fez na sua vida com outras pessoas, porque essas pessoas precisam ouvir o que Deus é capaz de fazer na vida delas, como fez na vida da Iris. Deus é esse Deus que levanta a pessoa, não é o Deus que derruba, não. É o Deus que levanta. Se você chegar numa igreja que só tem pessoa caindo de saia, porque Deus quer levantar. Né? É o Deus que levanta. Examine sua vida e identifique-se, ou identifique as áreas em que a velha natureza ainda está presente. Confesse a esse Deus e arrependa-se dos seus pecados. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe, querido.